Agora algo muito importante a ser falado aqui, tá? Aqui nós temos o gráfico da função seno, conforme você pode ver a tabelinha, e aqui o gráfico, né? Aqui o 90 graus, o 0 graus, o 180, o 270 e o 360. Muitas vezes, esses pontos aí são expressos com a utilização de radianos. Ah, não entendi, professor. Lembra, amiguinho, que o π radianos, né, equivale a 180 graus. Então, em vez de marcar 180 graus aqui, ó, eu poderia ter no lugar desses 180 graus quem? Meu querido π. Não teria problema nenhum. 90 graus não é metade do π, não é π dividido por 2, 180 por 2? Então, em vez de 90 graus aqui, eu poderia ter expresso no meu gráfico π sobre 2. Em vez de 270, 270 é 3 vezes 90, ou seja, 3π sobre 2. Eu poderia ter aqui marcado, ó, 3π sobre 2. Em vez de 360 graus, eu poderia ter representado aqui o valor 2π. E aí, amiguinho, existem gráficos ainda que são colocados com o intuito de confundir você. Eles colocam aqui no eixo X o valor 1, 2, 3. Aí você vai dizer, como não é só 1? Onde é que fica esse 1? Então, aí é o seguinte, olha só, onde é que estaria o valor 1 aqui? Onde é que estaria mais ou menos o 2? Vamos lá. O π radianos, ele equivale a aproximadamente 3,14 radianos, não é isso? Então eu tenho que, ó, π equivale a aproximadamente, não é exatamente, mas aproximadamente 3,14 radianos, não é isso? Bom, se o π é 3,14, ó, π é 3,14. Então aqui, ó, onde está escrito π, que equivale a 180 graus, também poderia ter o valor aproximadamente 3,14. Também estaria correto, hein? Mais ou menos 3,14, que não é exatamente esse número, né? É 3, 14, 15 e tal, né? Então, olha só, se o π vale aproximadamente 3,14, quanto que vale π dividido por 2? Bom, aproximadamente metade disso. E metade de 3,14 é aproximadamente 1,57. Não é isso? Ó. Então, aonde que você está vendo aqui o π sobre 2? Esse valor é aproximadamente 1,57. Bom, se esse valor é aproximadamente 1,57, o valor 1 estaria mais ou menos um pouco antes aqui, né? Ó, 1 estaria aproximadamente por aqui, ó. Então tem gráficos que colocam esse 1, 2, 3, né? E dão a ideia, a noção do desenho. Você tem que saber mais ou menos se o desenho está correto. Onde é que estaria o 2? Bom, se o π sobre 2 é 1,57 e o π é 3,14, né? Onde é que estaria o 2? Os 2 estaria mais ou menos por aqui, amiguinho, ó. É isso? Ó, 2. Ó, onde é que estaria o 3? O π não é 3,14, o 3 ainda viria um pouquinho antes do π ali. E assim por diante, tá? Então é importante. Se algum gráfico colocar o valor 1, 2, 3, você faz o gráfico normal, que nem a gente fez, usando o π sobre 2, bonitinho, e depois identifica se esse gráfico está ou não coerente, tá? Agora vamos ter um complemento sobre a função seno, né? Alguns detalhes que não haviam sido comentados. Vamos lá, amiguinho? Aqui está o gráfico da função seno, né? A gente já havia feito esse gráfico antes, não é verdade? Então tá, ó. Observa aqui. Aqui nós temos a circunferência trigonométrica, tá? E aí nós vamos analisar a função seno. Primeira coisa que eu queria comentar com você. De 0 a 90 graus, essa curva está subindo ou descendo? Está subindo. Então, de 0 até 90 graus, ou seja, no primeiro quadrante, a função está subindo. Subindo quer dizer que ela é o quê? Crescente. A função seno é crescente aqui, ó. Bom, de 90 a 180 ela está descendo. Então, ela é o quê? Decrescente aqui no segundo quadrante. No terceiro quadrante, de 180 a 270, ela continua descendo. Esse negócio de crescente e decrescente, você pode assistir a aulinha de funções. Lá está tudo muito bem explicado, tá? Então, continua descendo no terceiro quadrante, continua sendo decrescente. E no quarto aqui, ó, de 270 a 360, ela começa a subir de novo e ela passa a ser crescente de novo. A questão dos sinais, lembra do negócio dos palhacinhos? A gente já analisou aquilo, já sabe analisar o sinal do seno, mas vamos agora pelo gráfico. Esse pedacinho ficou para cima, então ele é o quê? Positivo. Então aqui a função seno é positiva. Ó, esse pedacinho aqui também está para cima, também é positivo, ó.
Ah, professor, mas é decrescente. Não tem nada a ver crescente com positivo ou decrescente com negativo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A função seno aqui assume valores positivos. Ela é decrescente porque ela está diminuindo, mas ela ainda assume valores positivos. Já de 180 a 270, valores negativos, e ali também valores negativos. Então aqui é menos e aqui é menos. Bom, mais uma informação importante. A questão da paridade. Será que a função seno é par? Será que ela é ímpar? Será que ela é sem paridade? Assista essa explicação na aula de funções. Lá eu falo sobre paridade. Bom, a função seno, ela continua aqui, ó. Vem aqui, aqui, aqui e aqui. Se eu fizer o gráfico, continua assim. A gente já havia feito. Lembra, amiguinho? A função é par quando ela é simétrica em relação ao eixo y. Se eu fizer um corte aqui em cima do eixo y, eu tenho dois lados iguais? Não, porque esse fica para cima e esse fica para baixo. Agora, vamos ver se ela possui simetria em relação à origem. Se eu botar aqui um preguinho aqui, né, na origem, e girar esse pedaço aqui de baixo, ó, amiguinho, vou girando 180 graus. Vai encaixar em cima do outro? Ó, vai encaixar em cima do outro? Vai. Então ela é simétrica em relação à origem. Se ela é simétrica em relação à origem, a função f de x igual a seno de x é uma função ímpar. Certo, amiguinho? Tá, agora vamos analisar cosseno. Temos aqui a circunferência trigonométrica, a função cosseno de x e o gráfico da função cosseno de x, conforme a gente havia feito antes, né, amiguinho? Vamos analisar agora a função cosseno, aqui é o 0 graus, né? Bom, de 0 a 90 graus, o cosseno está subindo ou descendo? Está descendo, não é isso? Está descendo. Então é o que? Decrescente. A função cosseno é decrescente no primeiro quadrante. No segundo, do 90 ao 180, ela está descendo ainda. Continua sendo decrescente. No terceiro, do 180 ao 270, ela está subindo. Aqui ela passa a ser crescente. E do 270 ao 360, que é o nosso querido quarto quadrante, ela continua subindo e ela continua sendo crescente, né? Essa é a flutuância. Agora, vamos ver os sinais? Bom, entre 0 e 90, está para cima, então aqui assume valores positivos. Quer mais? De 90 a 180 para baixo, assume valores negativos, menos. De 180 a 270 continua para baixo, continua assumindo valores negativos. E de 270 a 360 voltou a ficar para cima, voltou a ser positiva. Bom, isso é os palhacinhos, né? Lá da circunferência trigonométrica. Ó, mais e mais, menos e menos. Dá para entender melhor aqui, não é verdade? E agora a análise da paridade dessa função. Será que ela é par? Será que ela é ímpar? Né? Será que ela é sem paridade? Vamos continuar ela um pouquinho, amiguinho. Ó, o próximo ponto aqui seria aqui, ó. Tá? Então vamos fazer o desenho aqui. Certo? Próximo seria aqui, ó. E aí ele volta a subir e volta a vir aqui. Olha aqui, ó. Faria isso, ó. Certo, amiguinho? Começaria a descer de novo. Então, olha só. Será que a função cosseno possui simetria em relação ao eixo y? Olha bem, amiguinho. Se eu fizer um corte aqui em cima do eixo y, eu tenho dois lados iguais, dois lados simétricos? Claro que sim, ó. Esse pedacinho, ó. Se eu cortar aqui, ó, duas partes simétricas. Então ela é uma função que possui simetria em relação ao eixo y. Ela é uma função classificada como sendo par. Isso está bem explicado na aula de funções, né? Conforme eu já falei. Se eu fizer o cosseno de um ângulo positivo com 60 graus e fizer o cosseno de menos 60 graus, dá a mesma resposta. Por isso que ela é par, tá bom?